Jorge, seja bem-vindo aqui ao Vejamos Estéreo, este espaço de entrevistas como as eleições autárquicas de 2025. Eu é que agradeço o convite, mais uma vez, já que estive há 4 anos, com muito gosto, e o Jornal de Região de Cister, paulatinamente, felizmente, vai se implantando também no nosso concelho. É um jornal que não tem qualquer tipo de presunção em ser também um jornal do Conselho de Porto de Mós, e para nós é fundamental que a imprensa regional continue viva e, sobretudo, que continue a transmitir aquilo que as autarquias locais vão fazendo para as suas populações. Nós aqui agradecemos, aqui começando aqui a nossa entrevista, passados 8 anos como Presidente da Câmara de Porto Mós, sente que conseguiu realmente ligar-se aos portumosenses e colocar Porto Mós no sítio certo, como tinha prometido em 2017, 2021. Sim, nós temos tido uma política, temos desenvolvido uma política de proximidade com a nossa população. Achamos que é fundamental que as pessoas sintam que o poder local, os seus representantes legitimados pela população, eh, estejam próximos, sejam pessoas com quem podem falar, que têm capacidade para admitir a crítica e, sobretudo, para as ouvir, porque a grande maioria das pessoas têm apelos a fazer, têm alguma, enfim, também legítima vontade de que sejam feitas coisas nas suas terras e nós temos que estar disponíveis para fazer. Eu a esse nível, tiro um dia por semana para atender a população. À sexta-feira, todas as sextas-feiras, atendo os munícipes. Faço isso desde o início do mandato, porque faço com muito gosto, até porque nós também aprendemos. Aprendemos a ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer, as recomendações que têm, a crítica que fazem. Ah, mas são momentos importantes de ouvir, do saber ouvir e sobretudo do tentar que as pessoas nos transmitem muito daquilo que lhes vai no pensamento e aquilo que nós podemos fazer para resolver os problemas. Nós assentamos muito a nossa estratégia na tentativa de resolver os problemas das pessoas com uma política de proximidade. É por isso é que fazemos as reuniões de Câmara públicas descentralizadas pelas freguesias, adaptamos horários para que as pessoas possam ir e o nosso propósito é ter as pessoas não numa perspectiva de confronto, mas sobretudo numa perspectiva de eh, participação, da participação cívica, da participação enquanto eleitor, enquanto residente, morador, munícipe e sobretudo enquanto também pessoa crítica, o espírito de crítica que vai muito para além da conversa de café ou da discussão das redes sociais. É ali, são estes fóruns que nós proporcionamos, que devem ser utilizados e têm sido utilizados para fazer aqui um pouco daquilo que é a participação dos municípios, porque o Executivo e este Presidente de Câmara está sempre disponível para ouvir as pessoas. E nesse particular eu penso que nós invertemos muito aquilo que era a política da Câmara Municipal, a política anterior, e sobretudo demos às pessoas aquilo que elas queriam, que é ouvi-las. Agora, com o terceiro mandato em vista, que diferença é que o Jorge Balda ainda pretende fazer nos próximos 4 anos? Eu avancei para o terceiro mandato porque sinto capacidade, sinto energia para continuar e, sobretudo, porque acho que um autarca, eh, costuma-se dizer que os autarcas nunca têm as suas obras terminadas. Eu penso que 12 anos é o tempo suficiente, não mais do que isso. Quero aqui revelar que irei fazer o mandato completo. Portanto, as pessoas não se vão sentir defraudadas porque eu irei fazer o mandato completo. Não tenho outra ambição política no futuro, para o futuro. Não, não tenho, não, não irei ter qualquer outra participação política no futuro e, portanto, por isso mesmo, ganhando as eleições, irei fazer o mandato completo. Em segundo lugar, quero naturalmente terminar, concluir um conjunto vasto de projetos que têm
a sua conclusão com o aumento da população. Foi essa a nossa estratégia inicial, foi inverter uma tendência de perda de população, foi parar aquele abrupto aumento da idade média da nossa população, estancá-lo com pessoas em idade ativa e, portanto, hoje o Conselho de Porto de Mós é um conselho diferente, temos mais cerca de 500 alunos nas escolas. Na próxima semana vamos reabrir uma escola que tinha sido encerrada em 2017. Temos praticamente as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo praticamente todas cheias, e isto diz bem daquilo que tem sido o trabalho deste Executivo, alinhando com uma estratégia que se iniciou em 2017. E como é que nós fizemos? Primeiro momento foi passar a ter respostas sociais para as famílias do Conselho de Porto de Mós, diferenciando dos restantes concelhos. E é bom que se diga isto. Nós temos o IMI mínimo, devolvemos 50% de IRS, apoiamos nas bolsas de estudo. Este ano reforçamos o apoio das bolsas de estudo em mais de 50%. Apoiamos as bolsas de estudo, apoiamos a natalidade e estamos num caminho que será concluído em 2029 com a educação gratuita para as famílias do Conselho de Porto de Mós. E nós pensamos que este fator é decisivo para a fixação e captação de novas famílias em idade ativa. E estamos em crer que aquilo que conquistámos recentemente, que foi o município de Porto de Mós, é neste momento centro urbano estruturante da região centro, perdão. Somos o terceiro na região de Leiria, não contando com Leiria mesmo, que é a capital de distrito, mas na região de Leiria temos Marinha Grande e Pombal e agora também Porto de Mós. Esta conquista, por assim dizer, a par da Carta Municipal de Habitação, aponta para que nós, daqui a 10 anos, tenhamos cerca de 30.000 habitantes. O que quer dizer que passamos a ter um crescimento ao longo destes anos a 2 dígitos de uma forma quase sistemática. E este crescimento de população vai transformar completamente Porto de Mós. E eu, em 2029, quero fechar este ciclo com orgulho e, sobretudo, com aquele sentimento de trabalho concluído, de missão cumprida, porque, de facto, Porto de Mós deu uma volta e está a dar uma volta muito grande. Essa releitura representa então a continuidade de um projeto e de havia alguns projetos que não foram ainda concluídos ou que não tiveram a sua conclusão total, ou representa a implementação de novos projetos para o Conselho, ou é aqui um misto? Não, a estratégia que nós definimos já há 8 anos foi esta questão dos impostos, da diferenciação, foi a educação. Nós tínhamos naturalmente que deixar de apoiar as famílias para irem estudar, para os filhos irem estudar para outros concelhos. Eliminámos essa questão, passámos a ter um plano de intervenção em todas as escolas em ambiente rural. Neste momento estamos quase a 100%, portanto, em 8 anos fizemos intervenção em todas as escolas. Estamos a fazer neste momento na número 1 em Miradouro, era uma das que faltava, mas já estamos a retomar, por exemplo, na Fontoleira e na Mendiga, já estamos a renovar, a fazer intervenções de melhoria nessas escolas. Educação, sem dúvida, investimento na área económica, portanto, com as zonas industriais, a fixação de empresas, a facilitação às empresas, a redução dos seus impostos, porque são, sem dúvida, elas que são o motor da economia do concelho. A par disto, vamos entrar num novo ciclo, num novo mandato com uma estratégia para a habitação. Nós temos um projeto em Miradouro que estamos na fase de negociação, não é de conclusão, é de negociação, que nós queríamos até final do ano concluir, que tem que ver com a antiga fábrica da Fiandeira, em frente ao campo da Fiandeira. É uma fábrica onde queremos implementar apartamentos para depois colocar como oferta a baixo custo para quem se quiser instalar no espaço cowork
no mesmo edifício e, portanto, estamos em crer que nós conseguimos captar jovens para Miradouro, jovens talentos, eh, que possam retornar à vila de Miradouro, mas também aqueles que se queiram instalar, que estão em Lisboa, com toda a dificuldade de habitação e que, de alguma forma ali encontram numa zona de excelência, Parque Natural, o coração do Parque Natural das Serras da Eira e Candeeiros, pertíssimo de Lisboa. Eu relembro que Miradouro está a 10 minutos do nó da autoestrada e depois a 90 quilómetros de Lisboa, portanto, pertíssimo de Lisboa. Quem queira trabalhar em teletrabalho, nós podemos criar condições de arrendamento de um apartamento a baixíssimo custo, desde que utilize o espaço cowork para poder trabalhar. Portanto, é um espaço de oferta para gente jovem, para captar e fixar gente jovem. Por outro lado, na freguesia de Pedreiros temos um terreno com cerca de 15.000 metros quadrados, negociámos recentemente mais 2 ou 3.000 metros e estamos nesta fase a terminar, que estamos a terminar a revisão do PDM, estamos a adaptá-lo para a habitação, para ali podermos construir habitação a custos controlados. Nós não vamos fazer habitação social, vamos fazer habitação para colocar no mercado ao preço que nos custa. Portanto, no passado a Câmara já tinha feito isto, neste momento sentimos que é o que falta, é podermos ter habitação a custos controlados para a chamada classe média-baixa. É isto que vamos fazer no próximo mandato, até porque a Carta Municipal de Habitação, recentemente aprovada, que vai à próxima Assembleia Municipal, aponta para uma situação de carência habitacional, o que nos acaba por ser positivo para o nosso concelho, porque nos permite acesso a fundos, num primeiro momento, com prioridade em relação aos outros. Portanto, esta situação também de alguma forma, faz parte da nossa estratégia, é uma novidade em relação ao que tínhamos antes, mas é fundamental para darmos resposta a esta quantidade de necessidade de habitação, que o município de Porto de Mós vai ter nos próximos tempos. Também devo dizer que as ARU, as áreas de reabilitação urbana, têm criado dinâmicas impressionantes, muito acima daquilo que era a nossa expectativa, nomeadamente em Miradouro. Tem havido o mercado imobiliário em Miradouro começou a mexer desde que temos a ARU e neste momento temos muitos imóveis que estavam devolutos, que estão vendidos e cujos projetos já estão a entrar na Câmara Municipal para requalificação destas casas. Era um dos problemas que nós tínhamos em resultado dos censos de 2021, era as casas devolutas, uma quantidade muito grande de casas devolutas. A nossa estratégia de habitação passou por aí, passava pela requalificação. Agora estamos já com as ARUs, mas também na revisão do PDM, estamos a implementar um processo de apoio para as zonas onde não existem áreas de reabilitação urbana, para podermos apoiar a requalificação de todas as casas com mais de 30 anos e desta forma garantirmos que os netos têm predisposição para requalificar a casa dos avós. Além da habitação, na apresentação da candidatura, também ainda destacou áreas como o ensino gratuito, que já falámos aqui, a mobilidade, a saúde e o saneamento. Como pretende também concretizar estas promessas e quais considera que estão no topo das prioridades? O saneamento é fundamental. Nós, se calhar, quando iniciamos este mandato há 8 anos, definimos o caminho em duas áreas distintas. Uma, a resposta social com o objetivo de fixar e captar novos habitantes para o concelho, inverter esta tendência de perda e depois dar seguimento àquilo que para nós estava a anos-luz daquilo que devia ser, que é o ciclo urbano da água. Nós concluímos em 2020 o abastecimento de água a todos os lugares do concelho de Porto de Mós. Havia lugares que ainda não tinham água ao domicílio, passaram a ter, e durante todos estes anos, estes 8 anos, todos os anos, dentro de um planeamento que definimos e que vamos atualizando todos os anos, vamos substituindo redes de condutas de água
melhorando o estado dos reservatórios e centrais elevatórias com substituição de equipamentos eletromecânicos. Neste momento já requalificámos mais de 20 eh, reservatórios de água e centrais elevatórias, eliminámos alguma porque eram redundantes, mas sobretudo tornámos eficiente, muito eficiente todo o sistema, com reduções com algum significado de perdas de água. Ainda não atingimos o ótimo, não estamos nem aí, mas continuamos a fazer investimentos para que possamos, de alguma forma, atingir níveis interessantes de perdas de água. Por outro lado, em relação ao saneamento, nós éramos um dos concelhos com menos população servida aqui da região. Fizemos investimentos com alguma importância. O saneamento em Miradouro, que teve apoio ainda do POSEUR, que foi iniciado pelo anterior executivo, mas cuja obra foi toda conduzida por nós. Depois fizemos vários investimentos em várias freguesias do concelho e fizemos o grande investimento da Estrada Nacional 8, que apanha 2 freguesias e que vai servir cerca de 800 casas e empresas. Este investimento vai ter continuidade, este investimento vai ter já no próximo, provavelmente ainda lançaremos um concurso este ano no Casal da Luísa e Casal da Fonte, iremos lançar o concurso para a requalificação das redes de águas do Chão Pardo, Casais Garridos e Andainho, e uma nova rede de saneamento básico que ali não existe, com ligação aos Tomás de Leiria, portanto, no Porto de Carro. Portanto, isto são instrumentos cujos projetos estão concluídos, como está também concluído o projeto de saneamento de Miradouro. O projeto de saneamento de Miradouro é um projeto diferente, é um projeto muito complexo, sob o ponto de vista da engenharia. É um projeto que nós, quando fizemos a revisão deste projeto, dividimos em 2, mas estou em crer que é um projeto que poderá ser executado de uma vez só, e é o que faz sentido. Não me parece que seja possível fazer uma parte e depois deixar a outra parte parada. Aliás, eu até considero que é um erro. No entanto, foi assim que foi aconselhado pelos técnicos e é assim que está, podendo, no entanto, lançar o concurso para um só projeto. Até porque o projeto inicial é só um. O projeto Miradouro, pela sua complexidade e custo, precisa de apoio do governo. Precisa de apoio significativo. Eu relembro que nós fizemos o financiamento para o saneamento da Comeira e que felizmente vai ser liquidado em parte porque conseguimos um financiamento de 70%, já depois da obra em curso ou quase concluída, mas isto foi uma exceção e absorvemos praticamente todos os fundos que estavam disponíveis para a região de Leiria para o ciclo urbano de água. Portanto, não estou em crer que possa haver financiamentos comunitários para o saneamento de Miradouro, a não ser que, e esta é a nossa ambição, que o Ministério do Ambiente, através do próprio Ministério, coloque em cima da mesa aquilo que para nós é fundamental, que é acautelar o aquífero de água doce que está em Miradouro e que corre sérios riscos se não houver um investimento muito significativo. Eu penso que está a haver esta atenção com o problema de Miradouro. Havendo esta atenção, nós teremos a coragem para avançar com o projeto, mas é um projeto muito complexo que vai criar muita insatisfação na população. É um projeto muito demoroso, que não se faz num ano ou num ano e pouco, como se fez aqui o da Nacional 8. É um projeto que vai incomodar, porque existem ruas estreitas, que têm já infraestruturas no solo, no subsolo. Estas infraestruturas vão ter que ser mexidas, porque a rua não permite que uma nova infraestrutura seja criada mais ao lado. Portanto, há aqui um processo que é complexo, mas não é a complexidade que nos assusta, é de facto a necessidade
e isto é fundamental que seja dito sem demagogia, a complexidade da obra não nos assusta. O que é fundamental é que o governo crie condições para nós a podermos avançar com ela. De uma forma diferente, a Câmara Municipal não tem condições para o fazer. Até porque é uma obra que neste momento está avaliada em mais de 10 milhões de euros, portanto, veja-se, 10 milhões de euros consumiria, eh, enfim, mais do que um exercício dos fundos disponíveis do município e, portanto, eh, não é que a população não mereça que nós parássemos tudo para se avançar com o saneamento, infelizmente não o podemos fazer. Também temos condições para fazer financiamento bancário para uma obra, mas direi que com uma obra desta dimensão estávamos de alguma forma a pôr em causa o futuro do concelho e eu em 4 anos, nestes próximos 4 anos não quero de maneira nenhuma pôr em causa o futuro do concelho. Aquilo que nós pretendemos é que de facto criar condições para que o saneamento de Miradouro de uma vez por todas avance. Estamos em crer que é possível, há uma atenção redobrada da parte da senhora Ministra do Ambiente, estamos em crer que esta atenção que não houve antes, esta atenção pode levar a que nós possamos, de facto, criar condições para que o aquífero da água doce do maciço calcário extremenho seja acautelado. E esta é o cerne da questão. Não é a população estar servida com saneamento ou não estar, é efetivamente a questão ambiental, a questão da sustentabilidade do aquífero e sobretudo a questão que está em que está, estamos a viver um tempo de pressão, vamos ter mais população em Miradouro e portanto a pressão sobre a questão ambiental, volta a colocar-se e nós, vamos ter que evitar isto. E relativamente à mobilidade e à saúde? Relativamente à mobilidade e à saúde, hoje abrimos um balcão SNS 24 em Alvates e Alcaria, portanto, todas as semanas vamos ter o serviço semanalmente em Alvatos e semanalmente em Alcaria. Portanto, 15 em 15 dias a cada um destes sítios. O serviço vai para a União semanalmente. Estamos a trabalhar para o SNS 24 em São Bento. Mapeámos recentemente o Centro de Saúde de Mendiga para podermos acautelar instalações diferentes daquelas que existem e garantir no futuro próximo o médico em Mendiga. Portanto, estamos em crer que este Centro de Saúde poderá avançar já no próximo ano com apoios comunitários, portanto, ele está mapeado, como disse. Também está mapeado o do Alqueidão da Serra, embora mais atrasado, até porque se em Mendiga existe terreno e existe o estudo e o projeto está em andamento, em Alqueidão da Serra ainda não. De todo modo, falar no da Mendiga, porque de facto a população da Rimal e Mendiga tem aqui maior carência. Vamos continuar com o cartão de saúde para todos, um cartão de saúde que, embora seja uma resposta a partir do setor privado, eh, já tem 16.000 utilizadores, 16.000 municípios que aderiram ao cartão. Já neste momento já temos mais de 1.000 chamadas ao domicílio, portanto um médico ao domicílio. Tem valores simpáticos que se têm mantido e portanto parece-nos que é uma resposta essencial, e agora descontinuar este serviço seria de alguma forma defraudar as expectativas das pessoas. Recentemente entraram mais 2 médicos para a USF Aire e Candeeiros, portanto também tivemos esta resposta, uma médica para Serventoso para servir o fecheiro da Rimal e Mendiga e uma médica para Mira de Aire, que vieram curiosamente substituir os 2 médicos do projeto Pata Branca que nós tínhamos em curso. E portanto estamos em crer que, enfim, passámos a ter cerca de 2.000 utentes no concelho com 100 médicos de família, já menos de 10%, também é uma conquista importante, e uma resposta da própria OLS de Região de Leiria, a quem temos naturalmente que agradecer a atenção que tem tido para com o concelho de Porto de Mós. E continuamos num processo de parcerias com as USFs, com ambas as USFs. Eu relembro que nós já entregamos 6 carros às 2 USFs, entregamos recentemente um para a saúde pública,
que fazia parte do compromisso da descentralização. O Centro de Saúde de Porto de Mós está em obras, já requalificámos o Centro de Saúde de Miradouro no passado recente. Continuamos a ter aqui projetos que são diferenciadores. A saúde oral, somos um dos poucos concelhos que tem a cadeira dentista que foi paga pelo município, e temos um médico dentista que dá consultas a partir dos fecheiros do médico de família. Portanto, a este nível, nós estamos a caminhar para respostas importantes. Estamos em crer, com a construção do Centro de Saúde da Mendiga, esta resposta fica substancialmente mais completa, porque o Centro de Saúde da Mendiga é fundamental por uma questão de proximidade junto à população, embora, e entrando aqui na questão da mobilidade, a partir do início do próximo mês, nós vamos iniciar o processo do transporte a pedido, o flexível e a pedido. Este transporte, como se sabe, tem um call center no Juncal, vai iniciar também no próximo mês com 3 pessoas, fica adaptado para 5, portanto, estamos em crer que no próximo ano entramos em velocidade cruzeiro em toda a região da Leiria com o transporte flexível e a pedido. O transporte flexível e a pedido, neste momento, tem critérios, é para as populações de territórios de baixa densidade, onde existem menos de 50 habitantes por quilómetro quadrado, e por isso vai iniciar-se em Alvados e Alcaria, em São Bento, Serra Ventoso e União de Freguesias de Arrimal e Mendiga. Estas 4 freguesias vão ter a resposta dos taxistas, portanto, que cobrarão ao cidadão o bilhete de autocarro, correspondente ao bilhete de autocarro, desde o local até ao local de partida, até ao local de chegada, e o restante será subsidiado, patrocinado pela Comunidade Intermunicipal e pela Câmara Municipal de Porto de Mós. Este é um serviço fundamental de complemento, até porque nós temos tido um trabalho junto das operadoras e da Comunidade Intermunicipal de ligar todas as freguesias do concelho todas as freguesias do concelho à sede em transporte público de passageiros. Reforçámos a rede de Vamos, em princípio até final do ano vai ser reforçada com mais um autocarro, e neste caso elétrico. Lutámos durante vários anos para ter a rede de expressos, finalmente temos a rede de expressos. Neste momento está em cima da mesa a possibilidade de termos um outro operador a passar em Porto de Mós, e portanto com um circuito até diferente. A proposta que nos fizeram até é um circuito diferente, é um circuito que pode eventualmente passar em Miradouro, e portanto este tipo de oferta é fundamental para proporcionar a mobilidade dos cidadãos do concelho para outros territórios. Dentro do concelho de Porto de Mós, o que nós vamos implementar mesmo é o cartão, é o passe para séniores, para mais de 65 anos, é um passe gratuito para circularem no concelho de Porto de Mós, mas também para poderem circular em transporte público de passageiros. Exclui-se aqui a rede de expressos, para poderem usar a rede de transportes em toda a região de Leiria, gratuitamente, e estamos a tratar, ou a tentar tratar, para que neste particular da mobilidade nós possamos oferecer também o passe gratuito a todos os bombeiros voluntários, e uma novidade também a todos os dadores de sangue. Portanto, há aqui um apelo também das entidades de saúde para nós, autarcas, podermos promover esta aproximação dos mais jovens a serem dadores de sangue. Aquilo que nós podemos dizer é que, sim senhora, és dador de sangue, independentemente da idade. Isto tem critérios, portanto tem que se dar sangue de 6 em 6 meses pelo menos. É isto que está em cima da mesa. Estamos a aguardar a resposta da entidade que gera os transportes, e portanto tens, independentemente da idade, portanto eu penso que até aos 65 anos que se pode dar sangue. Tens mais de 23, porque com 23 até 23 tem o cartão, tem o passe gratuito já. Mais de 23 e até 65 anos és dador de sangue, deste sangue nos últimos 6 meses,
tens direito ao passe gratuito durante o ano. Portanto, isto é uma oferta também importante, porque no fundo é o contraponto, a contrapartida para aquilo que é um serviço, uma dádiva importante para a saúde. Ainda ao nível da mobilidade, nós temos variadíssimos projetos em curso de mobilidade suave. E estamos agora a ligar a corredor à Zona Industrial de Porto de Mós, depois pretendemos ligar a Zona Industrial de Porto de Mós a São Jorge, a zona do continente, em mobilidade suave, portanto, e vamos avançar em conjunto com a CIM, com a rápida Porto de Mós Leiria, Leiria Porto de Mós, com autocarros a irem a Leiria e virem para Porto de Mós de hora a hora. Portanto, são projetos que já estão consolidados e que estão rapidamente, ainda este ano, serão colocados em funcionamento, a par de outros que têm que ver, sobretudo, com aquilo que nós achamos que é fundamental. A descarbonização, associar a estes transportes a mobilidade com viaturas elétricas, sempre possível a hidrogénio. É um projeto da comunidade intermunicipal, portanto, nós estamos em parceria com a comunidade intermunicipal e pensamos que nos próximos 4 anos a oferta de transportes públicos de passageiros vai mudar radicalmente também a utilização da viatura própria e, por sua vez, se quisermos olhar assim, por sua vez, vamos disponibilizar às pessoas mais euros para poderem colocar na economia ao seu serviço. Portanto, as pessoas ficam com mais dinheiro disponível, porque de certeza absoluta que a utilização de transportes públicos é melhor para o ambiente, mas é também melhor para a carteira. Portanto, custa muito menos andar de transportes públicos do que andar em viatura própria e, portanto, estamos aqui de alguma forma a responder a uma carência que de facto há 8 anos existia de uma forma muito acentuada e que agora está a melhorar. Para estas autárquicas, há também diversas transferências políticas nesta candidatura, que é algo que também tem sido bastante referido pelo Chega e pelo PS, mas já aconteceu no passado. Não temos que ter, entre aspas, vira-casacas nesta lista, possa ser aqui uma questão que prejudique os resultados, ou visto de outra maneira. Não, eu vejo isto naqueles que se sentem confortáveis a trabalhar connosco. Esta não é uma candidatura política, de discussão política, é uma candidatura em prol do bem do Conselho de Porto de Mós e, sobretudo, e neste particular, das freguesias do Conselho de Porto de Mós. Eu não queria muito ir por aí, até porque há partidos que estão agora a trazer esse assunto que não são o melhor exemplo no passado. Porque se houve quem tenha feito isto de uma forma abrupta e até, em algum particular, censurável, não foi o partido que eu represento e que me elejo. Aquilo que eu devo dizer, e tenho reafirmado, eu tenho um pensamento político próprio, sou social-democrata de base e, independentemente das convicções ou dos alinhamentos do partido que me apoia, eu não mudo. Eu continuo a ser social-democrata nas convicções, mas também nas ações. Eu relembro que nós, quando trabalhamos para as pessoas, temos que pensar nas pessoas e fazer para as pessoas. Não podemos apenas falar que estamos preocupados com as pessoas, temos que fazer. E isso é ser social-democrata, de facto, na sua essência. E todos aqueles que querem ou estão alinhados com este pensamento estão de bem connosco. Porque estão de bem também com o Conselho de Porto de Mós. E aquilo que me preocupa, efetivamente, para não trazer aqui aquele chavão de lugar comum que é o meu partido político é Porto de Mós, aquilo que me preocupa efetivamente são mesmo as pessoas do nosso concelho. É a qualidade de vida delas, é o melhor para a qualidade de vida delas e não tenho dúvidas que ao fim de 12 anos, quando terminar o meu percurso autárquico, eu não tenho dúvidas que as pessoas de Porto de Mós estão melhor do que estavam em 2017. E essa é a minha bandeira e será a minha grande obra. A grande obra deste executivo é, de facto, que as pessoas estejam melhor do que estavam, e eu não tenho dúvidas que estão.
O PS e o Chega também foram um pouco críticos relativamente à gestão do PSD em Porto-Mós, acusando-a de bullying político e com alegações de que o 25 de Abril nunca chegou a acontecer. Como responde a essas críticas? Eu acho estranho essa crítica, até porque é uma crítica completamente infundada, vindo de quem vem absolutamente ilegítima, até porque são pessoas que não me conhecem, não conhecem este executivo, não conhecem se calhar sequer Porto de Mós. Aquilo que conhecem é aquilo que disseram, é aquilo que lhes vem à cabeça. Eu relembro que em Porto de Mós, há 4 anos, quem quis ser candidato contra, nas listas de outros partidos foi algumas das pessoas funcionários da Câmara Municipal. E a melhor resposta que eu lhes dou é essas pessoas irem perguntar a essas pessoas que foram candidatos contra este presidente de Câmara o que é que lhes aconteceu. Elas não só estão no mesmo lugar, como em alguns casos tiveram o reconhecimento do trabalho que têm feito. E, portanto, estou muito tranquilo em relação a isso. Aquilo que aconteceu recentemente com estes candidatos foi que não conseguiram, não tiveram competência, não tiveram capacidade para conseguir arranjar pessoas para as listas, mas isso é incompetência e incapacidade destes candidatos e não aquilo que estão a tentar empurrar. Portanto, estes candidatos tiveram dificuldade, eu sei que tiveram, esta dificuldade é da vida, portanto, eu acho que as pessoas não podem é colocar a sua incapacidade de mobilização das pessoas e empurrar para uma coisa que é absoluta mentira. Eu nunca admitiria, não admito sequer que se fale que em alguma circunstância e que me venham as pessoas dizer a quem é que apontou o dedo a este executivo de ter medo, de ter receio de integrar as listas. Nós nunca prejudicámos ninguém. O melhor, outro bom exemplo que temos são os presidentes de junta que foram eleitos por outros partidos, que tiveram o melhor relacionamento connosco, que votaram tudo a favor, que tiveram investimentos nas suas freguesias e com quem tivemos uma excelente relação, uma relação de excelência como tivemos com todos os presidentes de junta de freguesia. Portanto, não aceito esta acusação infame. Não é possível nós estarmos numa sã convivência democrática com pessoas que atiram pedras sem dizerem aquilo que sabem. Estas eleições já tem mais uma força política a concorrer, neste caso a Iniciativa Liberal que vai concorrer à Câmara Municipal de Porto-Mós. A fragmentação do voto pode resultar numa maior incerteza relativamente ao resultado final ou não? O resultado final é aquele que as pessoas quiserem. Nós estamos iniciando este processo eleitoral com o mesmo sentido de responsabilidade com que iniciamos todos os restantes. Não há vencedores antecipados. A campanha tem naturalmente que correr e é no dia 12 de outubro à noite que nós saberemos quem venceu as eleições. Eu respeito, tenho um respeito democrático por todos, aliás, reconheço a coragem daqueles que decidiram avançar. Sei bem da dificuldade que existe, nomeadamente em mobilizar pessoas quando existe um executivo que vai para o terceiro mandato, mas que é reconhecidamente um executivo que tem feito coisas, tem feito obra, tem cumprido. E, portanto, eu sei dessa dificuldade, mas reconheço a coragem. Agora, a fragmentação é aquilo que as pessoas quiserem. O nosso grande adversário, e tem que ser o adversário de todos, é a abstenção. Nós temos que levar por diante processos de mobilização das pessoas a irem votar no próximo dia 12 de outubro, sob pena de termos aqui índices muito baixos de eleitores a irem às urnas e de alguma forma desvirtuarem aquilo que é o resultado final. Eu acho que a nossa ambição enquanto democratas tem que ser efetivamente uma preocupação grande com a mobilização dos eleitores, e depois os eleitores decidirão em quem vão votar, qual é que é a melhor escolha, qual é a opção que têm e qual é que é o presidente que querem para o futuro. Mas eu devo dizer que os compromissos que temos em curso e aqueles que advêm de todo o percurso que nós temos trilhado exige determinação,
eh, exige muito empenho, mas exige, sobretudo, muita experiência e conhecimento dos dossiês, naturalmente, mas exige muita experiência porque eh, mudarmos nesta altura é uma aventura negativa, de certeza, para o Conselho de Porto. Nas eleições legislativas, nas últimas, o Chega teve uma grande vitória em Cerro Ventoso. Creio que agora nestas eleições autárquicas estes resultados poderão ter impacto nesta freguesia, porque também era uma freguesia onde o PSD tinha o presidente junto eleito. Sim, mas o Chega nem se candidata a Sérgio Vetoso, portanto, e neste momento o Chega só se candidata em Porto-Mós e candidata-se na freguesia de. Mas relativamente à questão Nem sei qual é. mas E São Bento, municipal, peço no desculpa. Câmara Municipal, nesta freguesia, este resultado pode ser expressivo. Pode ser, eu não faço ideia. A convicção que nós temos é que o resultado é o resultado em função dos candidatos e não o resultado em função dos partidos políticos. Eu volto a dizer, nós temos na nossa campanha neste momento pessoas com origem no Chega que nos apoiam. Temos diversas pessoas que são do Partido Socialista, algumas delas militantes históricos do Partido Socialista, portanto, que decidiram apoiar a nossa candidatura. Isso diz bem também da abrangência que nós temos, até porque estas pessoas têm colaborado connosco, nomeadamente nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Como sabem, tivemos 2 anos de comemorações assinaláveis, reconhecidos, inclusive pela doutora Maria Inácia Rezola, coordenadora dos 50 anos, como uma das mais importantes comemorações dos 50 anos de 25 de Abril no nosso país. E, portanto, isso também nos enche de orgulho, até porque nós não temos esse prurido de sermos do centro-direita, se quiserem, ou do centro, e podermos assinalar o 25 de Abril, porque achamos que o 25 de Abril é de todos, não é deste ou daquele partido, e, portanto, decidimos fazer essas comemorações. Portanto, eu penso que as eleições autárquicas são completamente diferentes das eleições nacionais, não têm que ver propriamente com os partidos políticos. Nós temos aqui conselhos à volta onde um determinado partido nunca perdeu as eleições para as legislativas, nunca, e quem ganha é um outro partido para as autárquicas. Portanto, eu penso que contam muitas pessoas, efetivamente, as equipas. Nós temos uma equipa extraordinária. Renovámos a Assembleia Municipal, renovámos a Câmara Municipal, entrou gente nova, gente capaz, com muita qualidade, com o objetivo também de acautelarmos o futuro. E, portanto, a maioria das pessoas são independentes, não têm militância no partido. Nós temos conseguido agregar, unir a população para o nosso conselho em torno de um projeto que é um projeto sério, um projeto válido, um projeto de mudança que iniciámos há 8 anos e que, estou certo, terá o resultado no dia 12 de outubro. Se não for o resultado que nós esperamos, uma maioria expressiva, então eu estou completamente enganado. Era isso que lhe ia perguntar. Conquistou a maioria absoluta nas últimas eleições. O que espera agora que aconteça? O mesmo cenário. Eu o que peço às pessoas é que vão votar. Continuo a achar que temos condições para manter a maioria absoluta, reforçada ou não, enfim, a maioria absoluta é importante para nós podermos governar a Câmara Municipal com a tranquilidade que uma maioria absoluta nos dá. Enfim, há aqui condições, eventualmente, para podermos ter um pensamento de reforço, mas e não é isso que me preocupa. O que me preocupa mesmo é a abstenção. Se nós conseguirmos manter os níveis de votação que têm existido, estou certo que nós teremos a recompensa de uma maioria expressiva. Para terminarmos, e caso vença, qual acredita que será o seu melhor legado ao final de 3 mandatos consecutivos à frente do Câmara? Sem dúvida que são as pessoas. Nós temos a consciência que temos melhorado significativamente a vida das pessoas, temos atendido às suas preocupações, temos ouvido
a população, mas temos também resolvido muitos problemas, temos dado respostas ao nível social, respostas abrangentes para todos, não é apenas para aqueles que têm menores condições de vida, é para todos os que pagam impostos, para a chamada classe média, para toda a gente tem aqui um conjunto vasto de melhorias que tem resultado na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Depois nós estamos a tornar o conselho um conselho mais bonito, temos um hotel, temos uma central das artes, temos um Real Factory, vamos ter um parque, temos um parque verde na Calvaria, vamos ter um parque verde em Miradouro, estamos a concluir o projeto. E portanto, eu acho que o Conselho de Porto eh, eh, vai passar a ser um conselho previsível e será ainda mais reconhecido, porque temos em curso a candidatura à Geoparque da Unesco, do território da Aira e Candeeiros, e este reconhecimento também que não é só para Porto Mós, é para 7 concelhos, mas o que tem maior área de parque natural somos nós, e portanto vai ser um salto qualitativo enorme em termos de reconhecimento, mas tenho a certeza também quantitativo. Isso são respostas para as pessoas, portanto, as pessoas, nós estamos a criar um produto, o produto Turismo Ativo e de Natureza, e este produto Turismo Ativo e de Natureza vai ter o respaldo na vida das pessoas, porque as pessoas vão se estabelecer, vão ter mais procura, os produtos endógenos, o artesanato, vai ter muito mais procura, vai haver pressão para mais dormidas, para mais restaurantes, para mais serviços e, sobretudo, vai haver mais espaço para mais negócio. E isto tudo advém de uma estratégia que, volto a dizer, foi iniciada em 2017 e vai ter, e em 2029, de certeza absoluta, vamos ter um conselho substancialmente melhor do que aquilo que tínhamos. Começámos a pôr Porto Mós no mapa, achamos e temos a certeza que Porto Mós é o sítio certo e lá vamos acabar a fazer a diferença.